Boa tarde, meninos do quinto ano. Como é que vocês estão? Tudo ok? Espero que estejam todos bem. A atividade de casa da semana passada, vocês deveriam pesquisar lá, né? Os principais povos que migraram e suas regiões, né? Que migraram para o estado de São Paulo, de Minas Gerais, de Espírito Santo, do Rio de Janeiro, para a gente poder fazer um pequeno textinho, não foi? Hoje a gente vai falar justamente de mais ou menos essa cultura, que é, no caso, a cultura da região sul. A gente vai começar na página 177. Os meninos que não têm livro, eu estarei encaminhando essas páginas para o WhatsApp de vocês. E caso vocês tenham uma TV para passar o vídeo, para vocês poderem acompanhar as imagens pelo WhatsApp, vai ser melhor para vocês, tá? Porque diz assim: antes da chegada dos migrantes, havia muitos indígenas na região sul, como os Chavantes, os Tamaiós, os Tamaios e Guaianás. A cultura da região sudeste está muito ligada às origens portuguesas. Os portugueses habitaram muito o sudeste do Brasil, inclusive, enquanto estava sendo povoado o nordeste, o sul, mais especificamente mais ou menos onde é São Paulo, já existia um português que havia chegado lá desgarrado dos que chegaram no Nordeste, tá? Então já havia um pouco dessa cultura portuguesa lá no Sudeste do Brasil. Por ter recebido muitos migrantes, há uma verdadeira mistura de culturas, como as dos italianos, japoneses, espanhóis, sírios e libaneses, que contribuem até hoje para a diversidade cultural. Ou seja, o Sudeste ele não recebeu somente imigrantes portugueses ou migrantes, sei lá, franceses e holandeses, como grande parte aqui do Nordeste aconteceu. Lá em São Paulo chegaram diversos tipos de povos de diversos lugares do Brasil, do mundo. No caso, além desses espanhóis, japoneses e italianos, ainda chegaram os escravos africanos, os portugueses que faziam o papel de colonizadores. Então, são muitas e muitas culturas em um lugar só. Mas, tia, por que chegou tantos migrantes no Sudeste, de tantos lugares diferentes, e no Nordeste não aconteceu tanto isso? Essa integração se iniciou desde o século XVII ao século XVIII. Quando milhares de imigrantes africanos foram trazidos do seu continente para trabalhar nas fazendas de café e nas minas. A região sudeste, ela sempre foi muito produtora de café. Muito. Tem uma produção de café imensa que até hoje a gente ainda tem. Já as minas eram em Minas Gerais, que são as diversas minas de pedras preciosas, de minério de ferro e de tudo mais que sempre aconteceu. Por isso que são Minas Gerais, porque eram as Minas Gerais da colônia do Brasil, era na região que o estado de Minas está localizado hoje, tá? Depois da abolição da escravatura, um grande número de imigrantes chegou à região sudeste, fixando-se principalmente no estado de São Paulo. Por quê? Quando aconteceu a abolição, em 1888, os escravos que acabavam de ser soltos e se tornarem livres não eram contratados pelos senhores que antes eram seus senhores de escravos e que não pagavam por seus serviços. Agora eles precisariam pagar pelos serviços dos escravos que até 2 meses, um mês atrás, uma semana, eram seus escravos e trabalhavam de graça sobre situações horríveis. Então, depois da abolição, começaram-se a trazer pessoas de todo lugar do mundo para trabalhar no Brasil, para trabalhar nas fazendas de cafés, porque as pessoas, os negros, não eram dignos de trabalhar
em troca de dinheiro. Inclusive que muitas fazendas de escravos continuaram com seus escravos porque eles não tinham para onde ir, não tinham o que fazer. Então, muitos continuavam ali na servidão, às vezes por pouquíssima coisa, somente para ter onde ficar, tá? Já no século XX, os migrantes também começaram a trabalhar nas indústrias que surgiram na região. Até o final do século XIX, que é os anos 1800, né? Até o final desse século, antes de acabar a escravidão, todo mundo trabalhava no café. Depois que acabou, que chegaram os migrantes, eles também vieram para trabalhar no café. Mas, em 1930, que teve a queda da Bolsa de Valores de Nova York, muito café se perdeu porque os Estados Unidos eram o grande comprador de todo o café brasileiro, de quase todo o café brasileiro. Então, se lá tinha tido uma queda na economia, muito iria ocorrer com o Brasil, que era quem produzia. Então, aconteceu ali grande perca de plantações, de estoques e tudo mais. O café ficou bem baixo e deu uma diminuída. Foi aí que começou, até essa época o Brasil era muito rural. Eram plantações, eram fazendas e tudo mais, de diversas coisas, mas não existia uma indústria. Por exemplo, na Inglaterra já se tinha indústria, Estados Unidos, a Europa, já tinha uma indústria bem consolidada. Então, somente no século XX, depois dessa queda da Bolsa de Valores de Nova York, que o Brasil começa a ter sua primeira revolução industrial e ela é tardia. Então, isso vai ocorrer. E esses migrantes que antes tinham vindo para trabalhar somente em fazendas de café, eles passam a trabalhar nas indústrias. Então, é muito louco o que ocorre. Mas, tia, como é que o povo saía de seus países para vir trabalhar no Brasil, na plantação? Em cada país, eles eram prometidos pedaços de terra, pedaços de propriedades, porque eles recebiam, era diferente dos escravos. Os escravos não tinham direito àquilo, mas os migrantes tinham direito a um pedaço de terra, a passagem de ida e vinda, só que eles não sabiam que quando chegava aqui, essas passagens, tudo que havia sido prometido, eles teriam que pagar uma parte e meio que eles trabalhavam em troca de pagar tudo que estavam devendo aos donos das fazendas, que já eram donos das vendinhas, que já eram donos dos terrenos, então ficava todo mundo devendo ao mesmo senhor, ao mesmo homem, ao mesmo coronel, que é a época dos coronéis. Os migrantes começaram a trabalhar na indústria que surgiu na região. Em seguida, vieram os árabes, japoneses, judeus e outros povos. Principalmente os italianos vieram para trabalhar nessas fazendas de café. Depois vieram esses japoneses, que eles trabalharam uma parte da época também nessas fazendas de café. E os árabes e os judeus também vieram. E isso que aconteceu, isso foi popularizando a cultura desses povos. Como tinha falado na última aula, em São Paulo existe a maior, a maior colônia japonesa dentro fora do Japão, dentro do Brasil, lá em São Paulo. Então, é enorme, tem diversas propriedades, diversos japoneses, inclusive que estudou com japonês, que é dessa cultura, dessa colônia japonesa dentro de São Paulo. Então, essa cultura da região sudeste, ela é muito formada de apropriação, cultura de um, apropriação de cultura do outro, e de um e de outro, até formar o que temos hoje, tá? Entre os vários elementos da cultura sudeste estão, aí a gente entra nas festas. Todos esses povos que vieram para São Paulo, para o Rio, para o Brasil como um todo, eles tinham culturas, festas, tradições que
com uma grande quantidade de pessoas dessas mesmas famílias, desses mesmos povos e culturas, foram agregando aos nossos costumes, tá? E o carnaval é uma festa comemorada no Brasil todo, mas é muito forte com o samba no Rio. Por quê? No Rio e em São Paulo também, mas principalmente no Rio. O samba, ele foi criado, ele foi inventado, foi começado a existir com os batuques dos negros nos morros e favelas, né? Os escravos que eram tirados da sociedade iam para os morros e lá começou-se a disseminar o samba. É por isso que quando vocês veem os desfiles de carnavais, as rainhas de bateria, as mulheres de destaque, quase todas são negras, sambando e tudo mais. Porque é da cultura, foi se desenvolvendo a partir da cultura do negro e tudo mais. Aí vai ter o batuque, dança africana, que é difundido nas cidades do interior paulista. Já é, digamos que uma variação desse samba, né? Mais o batuque, a batida de tambor, que acontece não nas grandes cidades, nos grandes centros e nos morros. É mais no interior do próprio estado de São Paulo, né? Que já são os negros remanescentes das fazendas que estão lá e continuaram com essa tradição vinda provavelmente da África, né? Dos seus antepassados africanos e que perduram até hoje e viraram uma festa tradicional. A folia de reis ou reisado, folguedo que ocorre no Natal. Essa tradição é rei ou reisado, eu acredito que tem alguma coisa a ver com os 3 reis magos, mas dessa tia não tem certeza, tá? Então, tia não vai falar muito dela, mas provavelmente deve ser em homenagem ao menino Jesus ou alguma outra tradição, tá? E vai ter a congada. A congada é a dança que representa a coroação de um rei africano. Então, se confirma nessa congada o quão forte, o quão presente está a cultura africana dentro da cultura do Brasil. Porque os escravos africanos que vinham do continente africano, né, que vinham nos navios negreiros, existia uma grande sociedade, vamos dizer assim. Tinham sua língua, tinham sua escrita, tinha sua forma de ser, de não ser seus reis, rainhas, príncipes, principados. E lá eles chegavam, eram arrancados de suas tribos e trazidos de volta. Então, a festa da congada é mais uma forma de mostrar que eles tinham essa cultura e que trouxeram, que mantiveram-se até hoje. Hoje em dia não existe mais os reis e rainhas, mas existe a festa tradicional para mostrar que isso um dia existiu, tá? E chegamos na culinária sudeste, do sudeste do Brasil, né? Sudestina, porque se chamam nós de nordestinos, com muito orgulho. Lá eles são sudestinos, tá? A culinária é bem diversificada e herdou pratos da culinária indígena, dos africanos, dos imigrantes europeus e asiáticos. Ou seja, todos esses povos, os judeus, japoneses, árabes, chineses e todo mundo que veio daquela região, de outras regiões, trouxeram suas comidas, como suas tradições e tudo mais. Vai existir diversas comidas, como se você vai lá no Sudeste, você vai ter bairros somente judeus, bairros só asiáticos, bairros só italianos, árabes e tudo mais. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro são considerados os 2 maiores centros gastronômicos do país. Podemos perceber que a mistura de cultura nos principais pratos servidos na região. Exemplo, o feijão preto é bastante apreciado na culinária carioca. Inclusive, a feijoada é invenção dos escravos, por quê? A feijoada tradicional ela é feita com feijão preto, com restos de porco, orelha, mocotó, nariz, língua, e todas essas, digamos que, partes não nobres do porco
que era uma parte que não ficava na comida da Casa Grande. Então, os negros foram e formaram essa comida que virou um símbolo do Brasil, que é a feijoada, né? O pão de queijo, né? Os pães, as coisas vieram muito com os italianos e tudo mais. E tem o pão de queijo brasileiro, que é muito conhecido, não só no Sudeste, em todo o Brasil, mas ele é muito, muito, muito famoso lá nas Minas Gerais, tá? Vamos ter a muqueca de peixe, um prato muito conhecido, né? Na culinária capixaba, que é lá no Espírito Santo. Então é muito utilizado o peixe e tudo mais. E vamos ter a comida japonesa, né? Que é sushi, temaki, sashimi, que são todas essa cultura de comer o peixe cru e todo trabalhado e com palitinhos e com diversas algas, que é bem forte da cultura japonesa, né? Então, por ter essa maior colônia japonesa fora do Japão no Brasil, sendo no Brasil, aumenta muito essa influência, né? No interior de São Paulo e Minas Gerais, concentra-se a população que foi caracterizada como caipira. Aqueles que andam comendo um capinzinho, usam um chapéu de palha, uma roupa rasgada. A cultura caipira ainda consiste na maior parte do interior da região sudeste. A cultura caipira ainda resiste na maior parte do interior da região sudeste. As modas de viola, os causos, histórias faladas, os multirões e os festejos ainda continuam fortes no interior da região. A catira, o cateretê, é uma dança típica folclórica da cultura caipira. Os dançarinos são acompanhados por 2 violeiros e seus vestimentos são semelhantes às roupas usadas por boiadeiros. Um ponto turístico da cidade de São Paulo é o bairro da Liberdade, conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa da capital, a qual congrega a maior colônia japonesa fora do mundo fora do Japão. Então, é lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, que temos essa contingente populacional, tá? Inclusive, meu amigo mora na Liberdade, né? Por causa da grande concentração e de diferentes pessoas, há uma mistura muito grande de adeptos das diversas religiões. É possível encontrar facilmente católicos, judeus, budistas, islâmicos, espíritas e adeptos das religiões afrodescendentes, ou seja, por ser uma cultura muito diversificada e ter gente de todos os lugares, então temos diversas religiões. Mas o predominante mesmo, provavelmente, é o cristianismo, tá? Essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo que tinha dito. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.